Fala galera, beleza? Teve algumas pessoas que perguntaram aí nos vídeos sobre a questão de um cronograma ou um plano de estudos. Então eu vou passar para vocês a forma que eu me organizava. Eu já falei sobre a importância que eu dou para a lei seca, não vou mais adentrar nesse assunto. Então eu vou só expor aqui como que eu organizava o meu tempo. Então, via de regra, eu pensava no meu tempo de estudo dividido em blocos de 2 horas. Ah, Jonas, então você estudava 2 horas o mesmo assunto? Não. Eu procurava sempre estudar assuntos que coubessem nesse período. Por exemplo, eu não gostava de fracionar o tema. Só que ao mesmo tempo, 2 horas o mesmo assunto eu acho muito maçante. Então, eu vou dar um exemplo meio bobo. Eu estudava, eu tinha, e eu preciso deixar isso claro, porque aí cada um tem que fazer uma análise pessoal, né, para poder se ajustar. Como eu estava no último semestre do curso de economia, eu não me preocupava muito com matemática, raciocínio lógico, informática e português. Mas eu tinha uma carência surreal em direito, simplesmente eu não sabia nada. Então eu tinha que dar mais ênfase nisso. Então o que eu pensava? Por exemplo, regra de 3. E aí eu faço questão de fixar esse ponto. Eu estava no último semestre do curso de economia da Universidade de São Paulo. Um curso considerado um curso muito bom. Eu já tinha passado por uma FUVEST para poder estar terminando esse curso. No curso, eu tive uma carga de exatas bem pesada, mas nem por isso eu deixei de estudar coisas que são consideradas simples, como regra de 3. Por quê? Não importa que você domina muito determinada disciplina, até com um nível de complexidade alto, se você não treina da forma que a banca quer que você aplique o seu conhecimento em algo mais simples. Então não adiantava eu resolver criar modelos econômicos complexos e há tantos anos sem realizar um exercício de regra de 3. Então a gente tem que se moldar à banca, tá? Então eu fazia. Então como que eu me organizava? Eu pegava disciplinas que eu considerava que eu mataria rápido, como regra de 3, e ia encaixando no meu estudo de direito, porque aí dava uma aliviada na minha mente. Então lá eu estudava lá 1h30 constitucional. Bom, para mim era maçante pra caramba. Ao terminar 1h30 de ler lei seca, ler a Constituição, eu pegava lá meus 30 minutos e estudava a regra de 3, por exemplo, porque para mim eu conseguia passar esse conteúdo em 30 minutos. Ia fazendo assim. Ou então, por exemplo, estudava, Código Penal. Lá do 11º ao 12º artigo são mais teóricos, né? Depois vem as penas, que é algo bem os crimes e as penas, que é algo bem maçante de ler, né? É bem chato. Então eu colocava assim, direito penal e estudava um pouco de crase, porque eu sabia que com meia hora, 40 minutos eu conseguiria ali estudar crase. Eu ia fazendo dessa forma. Estudava das 7 às 9, levantava, ia na pia, tomava um café e voltava para a mesa. Aí nesse segundo bloco, eu estudava civil, que para mim também era uma coisa muito maçante, e fazia 40 minutos de juros, porque eu sabia que com pouco tempo eu conseguiria matar isso. Então eu sempre procurava me organizar em blocos de 2 horas. Bom, outra coisa, a questão de exercícios. Eu
fazia exercícios ao estudar a matéria apenas de matemática, português e informática, tá? Lia a gramática, né, o livro de português, e já fazia os exercícios para fixar. Direito, toda a parte de direito eu deixava para revisar no final de semana. Então, durante a semana eu fazia uma leitura sistemática da lei seca, como eu já falei para vocês, fazia os meus rascunhos e no final de semana então eu revisava. As únicas matérias que eu já ia fazendo exercícios eram matemática, português e informática. Bom, tudo isso que eu estou falando foi o que eu fiz para mim, tá, gente? Eu sei que isso pode, às vezes, ir num sentido contrário ao que os gurus dizem, mas desde o primeiro momento a ideia sempre é ser verdadeiro e franco e falar o que eu fiz para passar nesse concurso, tá? Um outro ponto também que eu gostaria de colocar aqui, que eu acho que também isso é uma coisa que afeta a maioria dos candidatos, é a questão do medo em fechar o edital. E ela é real, ela é concreta, né? O tempo ele é finito, então em determinada situação você não consegue ler tudo que você precisa. Bom, isso é uma coisa complicada, aí entra um pouco de logística para o estudo. Eu estava dando uma olhadinha no edital, por exemplo, atualidade, são 4 questões. Cai, evidentemente, assuntos do cotidiano, né? Até o período que a banca estabeleceu, e cai, que eu contei, talvez eu cometi algum equívoco, mas são 25 artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, vamos pensar. 4 questões de atualidades. Eles estão colocando de forma genérica acontecimentos, e a única legislação que eles incluíram para esse campo de disciplinas, de perguntas, são 25 artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Há uma chance não muito baixa, até que bem alta, de que pelo menos 2 questões sejam extraídas desses 25 artigos. Então, vamos pensar com calma aqui. Compensa perder tempo lendo notícias, fatos, pontos de vista sobre acontecimentos aleatórios que ocorreram, se você tem a certeza, ou quase certeza, que metade daquelas questões, ou seja, 2, serão extraídas de 25 artigos desse estatuto? Pô, foca só nisso. Jonas, mas se perguntar alguma coisa sobre a Rússia, perguntar alguma coisa sobre os protestos na França e coisas do tipo, você chuta. Não adianta eu querer ser extremamente técnico e falar que dá. Não, não dá. Então tem hora que você tem que fazer uma escolha. Quer ver? Uma outra coisa que ontem me chamou a atenção. Direito administrativo tem que destruir essa prova e acertar todas. Uma parte são artigos do Estatuto do Servidor Público. Pelo que eu contei, são 18 artigos. E a outra parte são apenas 2 artigos da Lei de Improbidade Administrativa. 2 artigos, sabe? Então, assim, de uma lei extremamente importante, quer dizer, vai cair. Você tem que ter esses 2 artigos aí, eu até os imprimi, só para mostrar. Os 2 artigos, que é o artigo 9º e o 13º, é isso aqui, ó. Artigo 9º, 13º. Pô, você acha que não tem uma chance enorme de cair 2 questões sobre esses 2 artigos? São partes da disciplina que você tem que destruir, você tem que saber. Esses 2 artigos é obrigação, você tem que saber. Então, quando você começa a estudar dessa forma, você começa a fechar o edital, e aí você vai ficando também mais tranquilo, porque você está vendo que a coisa está acontecendo.
Ó, eu te falo que em 2 horas de leitura bem feita, você mata o direito administrativo essa noite mesmo. Se você pegar esses 18 artigos dos funcionários públicos, só tem, eu acho que 3 artigos que são um pouco maiores, eu acho que é do 241, 243. O resto é tudo batidão. Olha só que legal, se você pegar hoje, 2 horas da noite, aí vai falar assim, Jonas, mas eu não vou intercalar com nenhuma. Aí que tá a outra ponderação que eu ia fazer. Se eu percebia que eu poderia matar uma matéria inteira só nesse período aí de 2 horas, eu matava. Então, por exemplo, hoje, cheguei em casa, tomei banho, comi alguma coisa. Vou pegar das 8 às 10. Se eu ler esses 18 artigos do Estatuto dos Funcionários Públicos, mais 2 artigos só da Lei de Improbidade Administrativa, pô, você já fez uma disciplina inteira que será cobrada. E é muito gostoso você falando, pô, isso aqui eu já matei, isso aqui eu já matei. Você tem que ter isso, eu não sei, eu tenho memória visual, então para mim é importante eu ir ticando com a minha mente as coisas que eu já estou fazendo e vendo aquilo que está faltando. Essa organização, que aí cada um, por mais dicas que a gente dê, mas cada um tem que desenvolver a sua, eu acho que é muito legal e vai ajudar muito lá na frente. Tá? Então, basicamente eu me organizava dessa forma. Eu não sei se eu ajudei de alguma forma, mas era assim que eu fazia. Blocos, só para fazer um resumão, blocos de mais ou menos 2 horas. Se eu percebia que dava para incluir o conteúdo inteiro da matéria ali, eu me dedicava só a ela. Se eu percebia que não, eu lia uma parte dos artigos e o outro eu inseria uma disciplina para arejar um pouco a mente. No meu caso, o arejar a mente era colocar alguma coisa de português ou matemática ou informática, tá? E assim eu fui matando aí o edital. Tá? Mas façam um teste, igual eu falei da questão do direito administrativo, façam isso. Tentem matar ele num dia só. Não se preocupa com questão e tudo mais. Façam uma leitura, calma, prestando atenção. No final de semana você pega e faça alguns exercícios sobre isso. Isso vai dando uma confiança, isso é legal, ajuda muito, tá? Não vou me estender mais não, já ficou até maior do que eu imaginava. Mas eu queria passar essa dica na segunda, talvez para poder dar uma ajuda aí, uma clareada na organização de vocês, beleza? Falou, gente, bons estudos aí.